Jô! Já pra 5 a 7. Sua roupa na 5 a Sec. Lavou, fica como nova. Já pra 5 a 7. É o seguinte, né? Essa é uma área muito ampla, a gente vai falar de uma forma resumida, e é uma área que eu gosto muito, porque é uma das áreas que eu me especializei bastante também. Porque o que acontecia? Antigamente, você falar 50, 60, 70 anos atrás, o que era importante, né? Qual é o índice de QI daquela pessoa? Isso. Né? Então, você contratava alguém, não, precisa de alguém com QI alto, era sinônimo de inteligência, né? O cara é brilhante e tudo mais. Pode até ser na parte intelectual, na parte, né? Mas nós não somos seres intelectuais somente, nós somos seres sociais, né? Eu costumo falar, nós somos seres biopsico-sócio-espirituais. Esse palavrão grande aqui, biopsico-sócio-espirituais. Então, bio da parte biológica, Sim. Nosso corpo biológico. Perfeito. Psico da nossa parte mental. Social, porque nós somos seres gregários, nós somos seres que gostamos de viver em sociedade. Se relacionar. Precisamos viver em grupos, né? E espirituais pela nossa condição de transcendência que sai desse corpo físico aqui, dessa matéria que a gente utiliza aqui. Então, quando se contratava só pessoas com alto QI, depois começou a ver que eles servem para algumas coisas muito bem, mas para outras são péssimos. E quanto maior o QI, se a gente for ver as mentes brilhantes, eles eram socialmente muito disfuncionais, eram problemáticos. Pega os grandes gênios aí, pode olhar a história pessoal deles, que eram muito complicados. Então, porque eles tinham uma tendência muito forte, né, na parte intelectual, e o resto foi meio que largado. Então o QI era importante até um certo ponto. Depois se percebeu o seguinte, mas as pessoas que têm alto QI não têm facilidade de se relacionar com as outras pessoas. E aí como é que faz? Então só contratava QI, e aí então começou a se ver, mas escuta, existem outros tipos de inteligência que são tão importantes quanto. Né? O intelectual, dependendo do trabalho, é importante, então você pega para aquele trabalho pessoas com QI alto. Mas outras funções pode ser totalmente diferente, nem precisa ter tanta intelectualidade. E aí veio na sequência, o que se chama de inteligências múltiplas, do professor Gardner. Então, o que tem? O que ele falou? Além do QI, do intelectual, tem mais 7 outros tipos de inteligências que podem ser muito bem usadas, exploradas, que dependendo da função, você vai buscar pessoas que têm esse índice de inteligência. Né? Então, por exemplo, pessoas que têm uma inteligência, vamos dizer, mais musical. Né? Então, essas pessoas elas vão servir muito bem para as áreas ligadas a essa parte artística, musical, produção de música, ou até parte de audiovisual, seja o que for, tal, que é diferente de alguém que tem uma inteligência espacial muito grande. E essa inteligência espacial, por exemplo, você pega quem vai ser um piloto de carro, de avião, não sei o quê, ele precisa ter essa inteligência espacial muito, muito forte. A outra não precisa, as outras não precisam. Tem gente que tem um relacionamento com a natureza muito forte. Então, esse pessoal é um pessoal que vai se dar bem na agronomia, na agricultura, coisas desse tipo assim. Então, ou seja, então ele trouxe essa ideia de inteligências múltiplas que falou, opa, peraí, não é só pegar aquele QI alto que vai resolver tudo, pelo contrário, não estava resolvendo. E aí então veio essa ideia de inteligências múltiplas. Aí depois disso se viu que mesmo com inteligências múltiplas, o que acontece? O ser humano é um ser social e emocional. Então, mesmo que você tenha as afinidades com áreas diferentes, na hora de se relacionar com pessoas, as pessoas são emocionais. Então, você tem que entender como é se relacionar emocionalmente com as pessoas. Aí veio a teoria da inteligência emocional. O Goleman, Daniel Goleman foi um dos mais conhecidos, né? Mas tem muitos
Tem muitos Já aí. tô lá, Mesmo né? na inteligência múltipla tem bastante gente já que pesquisou, descobriu. E aí veio e ele falou, olha, não basta você ser bom em várias coisas, mas emocionalmente você precisa ser uma pessoa equilibrada, né? E que, na verdade, né, inteligência emocional é você usar suas emoções de forma inteligente. Uhum. É simplesmente isso, Tá. né? Então, e como todos os seres são basicamente emocionais, muito mais do que racionais, ele falou, se a gente não explorar isso aqui, os relacionamentos ficam deteriorados. E aí, então, ele trouxe a teoria toda, e junto com as pesquisas dele, de inteligência emocional, Uhum. que basicamente parte do primeiro ponto é você se conhecer. Tá. Autoconhecimento. Quais são suas emoções? Né? Como que você lida com essas emoções? Se é uma pessoa explosiva, que depois explode e se arrepende, então vamos tentar ver se você faz alguma coisa antes de explodir. Né? Porque Sim. o que se viu foi o seguinte, você tinha que... É o refrão conhecido no mercado. Né? Você contrata as pessoas pelas habilidades técnicas e demite pela falta de competência emocional. Então, ou seja, porque o técnico é muito mais fácil de treinar do que o outro. O emocional é uma coisa que vem, né, tem uma série de fatores que... de formação, de educação. Vem berço, na genética tua, né, quando entendi. vem a nossa genética psíquica, antes de nascer, você já traz uma carga psíquica hereditária que vai te influenciar. Aí depois tem na família, na escola, e assim. Então a gente vai moldando, né? E cada um é diferente do outro. Mas não aí, tem, né? entendi. Ninguém igual. Por isso que não tem uma forma, não é essa fórmula aqui se aplica, não funciona assim. Não tem condições, porque os seres humanos são todos diferentes uns dos outros.